Ser professor é aprender com os alunos. Em nome da Estação das Letras e Cores, eu quero desejar um feliz dia a todos vocês e dizer de coração que, para mim, ser professor é ser um eterno estudante, se colocar no lugar do outro e não ter vergonha de perguntar: o que é isso? Para que serve? Onde está? Onde vai dar? Quando a gente aprende, a gente descobre que o conhecimento é leve e que aprender e ensinar são os dois lados da mesma moeda. Um feliz dia a todos os mestres. Ser professor é aprender com as perguntas dos alunos, é compreender a paixão do aluno e conseguir transformar essa paixão em pesquisa. Um professor é aquela pessoa que trata sempre de ensinar-nos a pensar, a criar e a imaginar. Do Cláudio Montoto, um psicanalista, que diz que a função do professor é inspirar, é despertar a lucidez, a angústia pela lucidez. Que a lucidez é essa angústia, é a realidade nua e crua, na sua cruel presença, como é difícil lidar com a realidade. E essa lucidez seria a função do professor. Mas eu fiquei pensando que também, além de despertar a lucidez que nos coloca na função de carrasco, não é porque a angústia não é fácil, a função do professor também é despertar caminhos, possibilidades, vias de acesso, não como imposição, mas como um convite que pode ser aceito e pode ser acrescentado, pode ser melhorado. Então eu penso que sim, a função do professor está nesse duplo viés, de despertar a lucidez e, por um outro lado, de oferecer caminhos, de saber mais de si e saber mais do outro. Um professor, ele é alguém que não abandona nunca essa pesquisa sobre o que é a experiência dele com o saber. Descobrir coisas novas passa por descobrir coisas novas com pessoas novas, com alunos que a cada ano renovam nossa experiência de perguntar, de descobrir. Quando entrei no mestrado, meu professor, meu orientador, me disse que um professor não ensina nada a ninguém. Quando eu fui para a sala de aula, eu entendi o que ele quis dizer. Porque ser professor é provocar o aluno a gerar seu próprio conhecimento, a criar o seu próprio conhecimento, a pensar. É provocar uma pessoa a pensar. Isso é ser professor para mim. Todo mundo na vida tem professores que marcam o resto da vida. Eu tive um grande professor que me marcou a vida inteira, chamado João Rossi. Era um grande ceramista, era um grande artista. E eu gostaria de, no dia de hoje, em nome de João Rossi, desejar que todo mundo tenha um professor que faça o maior sentido na vida. Ser professor hoje é ensinar a fazer as perguntas. Num mundo de complexidade, onde todo mundo tem as respostas, é importante ensinar a fazer as perguntas corretas. Ser professor para mim é ser feliz e mudar o Brasil através da educação. Esse é o meu papel, esse é o nosso papel. Ser professor, na minha opinião, é compartilhar conhecimento, informação, é fazer o outro crescer, mostrar caminhos, dar as mãos. E para isso tudo é necessário criar vínculos e aproximar e compreender o outro. Ser professor é um conjunto de duas coisas fundamentais na minha visão. Humildade, saber que você ensina e ao mesmo tempo se aprende com todos que passam pelas nossas vidas. E segundo lugar, é ter clareza de um compromisso que nós temos com o futuro, com o projeto de felicidade de todas as pessoas que nos cercam, sejam elas alunos, sejam elas outros professores. Eu acredito que ser professor é ter a consciência que a gente não ensina os nossos alunos a voar mostrando apenas como se batem as asas, mas principalmente abrindo a janela do conhecimento, e mostrando para eles que lá fora existe um mundo de possibilidades. Muitas vezes nós não temos todas as respostas, mas nós podemos ajudá-los a encontrá-las, formulando as melhores perguntas. E é nessa busca que a transformação que nós professores tanto desejamos acontece. Ser professor é ser generoso. Professor é compartilhar saberes e ajudar o aluno no que for possível. Eu adoro ser professora. Na verdade, eu não escolhi estar na sala de aula. Foi a sala de aula que me escolheu.
O professor é aquele que professa. Tive excelentes professores, tenho saudade de inúmeros deles, com os quais aprendi muito. E na minha condição de professor, espero que eu também possa professorar para aqueles que lá estão comigo em sala de aula. Obrigado. Ser professor, nos dias de hoje, é uma troca muito rica entre gerações, que é infinita e nunca termina. Sempre tem algo novo para aprender e compartilhar de ambos os lados. Eu queria falar sobre a minha profissão, que é a profissão que eu amo de paixão. E eu já preparei muitos professores nessas últimas décadas. E quando eles chegam no mestrado, eu costumo dizer para eles e para elas, vocês estão escolhendo a profissão da docência. Por isso vocês precisam saber 3 coisas. Primeira, vocês nunca vão sair do vermelho. Nunca. Vão estar sempre correndo atrás das contas para pagar. E nunca vai fechar o mês bonitinho como vocês gostariam. Aí eles fazem cara feia, né? Aí eu digo, segunda coisa, vocês escolheram uma profissão que é um privilégio. Porque quem escolhe essa profissão é porque ama essa profissão. É ajudar a e a maior parte das pessoas no mundo não trabalham naquilo que gostam. Tudo que tá escuro. Vocês vão trabalhar naquilo que vocês gostam. É amor. E a terceira coisa é, se vocês forem espertos, vocês vão poder viajar bastante. Eu amo. É isso. Feliz dia da professora e do professor. Trabalhar com ensino é ter a possibilidade de conviver com pessoas inquietas, instigantes, curiosas, que buscam respostas, que estabelecem conexões, que são parceiras de percursos, de caminhos. Sou muito grata por ter esse universo construído à minha volta, na minha vida, e enquanto possibilidades de conexões de trabalho. Ser professor é lidar com esses valores, com essa intensidade, com essa carga emocional, onde se aplica e se investe tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto amor. Amorosidade define essa soma que constrói esse universo de sentido e de valores. Ser professor, para mim, é ajudar a construir o futuro. É jogar uma luz sobre tudo que está escuro. É amor. É criar novas consciências. É iluminar. Eu amo. Ser professor, para mim, é acreditar e gostar muito da vida, gostar muito de pessoas. Estar sempre disposto a renovar as nossas crenças. É ensinar e aprender e educar para um mundo melhor, mas para um mundo melhor agora. Feliz Dia dos Professores. Ser professor é contribuir para termos um mundo melhor. É fazer com que cada aluno que passe por nós leve com ele o que há de melhor em nós. Nosso conhecimento, mas especialmente a nossa paixão. Essa paixão por ensinar, essa paixão por crescer, por descobrir. E tenho a certeza que nesses tantos anos, décadas que eu tenho de professorado, eu contribuí a muitos na medida do meu possível, e eles também ofereceram coisas maravilhosas que me transformaram numa pessoa melhor. Então, nesse 15 de outubro, espero que todos nós possamos refletir o quanto estamos contribuindo para esse mundo ser mais justo, mais sustentável, mais harmônico, e que dentro dessa lógica tenhamos a certeza de estar fazendo o nosso melhor. Oi, gente! Eu adoro dar aula, eu adoro ser professora. Quando me perguntam qual é a minha profissão, a primeira coisa que eu falo com muito orgulho é que eu sou professora. Embora eu exerça outras atividades, mas eu tenho esse santo orgulho de dizer que sou professora. E ser professor, para mim, é sermos agentes transformadores de vida. Eu acho que essa é a característica mais maravilhosa que existe em ser professor. Ser professor é estar sempre em movimento, em um caminho onde você nunca está sozinho. E nesse compartilhar, nesse movimento constante, as percepções vão se renovando. E com isso,
você se transforma. Acho que o mais bonito de ser professor é compartilhar a trajetória. Ser professor, antes de mais nada, é também saber ouvir. Saber ouvir porque eu acredito que o ato de ensino-aprendizagem, ele não é uma ação unilateral, ou pelo menos não deve ser, né? Porque eu estou ali para ensinar, mas eu também estou na sala de aula para aprender. E eu aprendo muito na medida em que eu ouço o que os meus alunos me perguntam, né? E com isso eu vou me tornando uma pessoa melhor, né? E vou crescendo junto com eles. Então eu acho que saber ouvir é essencial. Ser professor, para mim, foi muito além daquilo que eu reputo que deva ser a atitude docente. Um facilitador da aprendizagem. Fazer com que a gente consiga, com que o outro perceba com mais facilidade, com mais veracidade, com melhor interpretação, com uma compreensão mais adequada, aquilo que a gente tanto quer ensinar. Então eu acho que ir além disso, e para eu conseguir tudo isso, eu me apoiei nesse temperamento que eu tenho. Para ser professor, você precisa ter paixão. Você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Você tem que ter emoção na hora que você ensina. É essa garra, é essa vontade de querer, como alguns dizem para mim, você gasta muita energia para dar aula. É essa energia de fazer alguma coisa que te faça feliz, mas que você possa fazer bem feito. Um grande dia dos professores, para todos nós. Ser professor é passar conhecimento, dividir conhecimento, passar experiência. Eu comecei em sala de aula falando do meu processo de criação e depois isso me incentivou a voltar a ser aluno e eu fiz o mestrado e doutorado e hoje eu percebo que a gente pode trazer outras questões que não são apenas profissionais, mas que transformam a vida das pessoas. É sempre importante falar que ser professor não é uma missão no sentido quase místico ou religioso, porque muitas vezes o poder utiliza disso para fazer o que fazem com os professores, desde as escolas primárias até os professores universitários, que ganham muito pouco, que não são bem tratados, que muitas vezes alguns alunos não reconhecem o valor. Então, nessa data, é importante resgatarmos isso, a valorização dos profissionais, dos professores, e que vivam os professores. Há 3 coisas fascinantes no fato de ser professor. Primeiro, é lidar com o aprendizado constante. Segundo, é lidar com o dinamismo, com as vidas que pulsam, com a potência, a animação, a festa, a farra dos nossos alunos, que com o tempo se transformam em nossos amigos, nossos companheiros, parceiros, colegas que passam a ocupar um lugar efetivo em nosso coração. E a terceira coisa é lidar com a esperança latente de que as pessoas, pela via do conhecimento e da reflexão, possam construir uma sociedade mais justa, mais ética, mais humana, mais criativa. Ser professor é guiar os alunos, mas também é muita aprendizagem para nós. A gente aprende todos os dias. Ser professora é ensinar a construir, a partir do caos imagético que temos na cabeça de cada um de nós e na nossa memória, e transformar esse conhecimento em imagens expressivas e estéticas para criar vitrinas e muito mais. Professor é aquele que precisa ter o espírito total de serviço. Serviço em primeiro lugar aos alunos, que dele, professor, depende a formação dos alunos para o futuro. No âmbito da aula, que são passados e transmitidos valores para os alunos, para que se formem, formação, se formem para exercer a sua profissão no futuro. Também o serviço à instituição que o abriga, na medida que há uma necessidade de troca de prestígios entre professor e instituição, instituição-professor. O professor é aquele que aprende com os alunos, mas também se obriga a se aperfeiçoar constantemente. Porque ele sabe que aquela futura geração que está nas mãos dele, ou as gerações, melhor dizendo,
que estão nas mãos dele dependem do que foi transmitido naquela aula, naquele exemplo, naquela advertência, naquele exercício. Pensando bem, não há geração que possa dizer não depende do professor. Todas as gerações dependem. Liberdade é um assunto muito complexo e, para compreender a sua complexidade, é necessário o florescimento da mente. Cada um, naturalmente, dará uma definição diferente para o florescimento humano, dependendo de sua cultura, educação ou crença. O florescimento da mente só pode acontecer quando existe uma percepção clara, objetiva, sem imposição. O ponto não é pensar, mas como pensar claramente. Cada mestre trata de diferentes formas o processo de aprendizagem, o acordar do coração, que não tem a ver com um ser sentimental, romântico ou fantasioso, mas sim com a bondade que nasce da afeição e do amor. Este é o nosso propósito, nossa responsabilidade. E educar é a maior das profissões na vida.